Mas no final das contas, vocês estão gozando com o meu pau. Eu cansei. Vocês não vão gozar mais com o meu pau, não. Gozem com o próprio pau. Vamos falar de Anderson Silva? Desde a semana passada, o Anderson Silva vem sendo alvo de uma série de denúncias. Ele tem tentado ali responder a essas denúncias. Deu uma entrevista para o jornalista Marcos Alexandre, do canal O Imparcial, uma entrevista longa, muito bem elaborada. O Marcos fez perguntas duríssimas para o Anderson, algumas ele até engoliu seco, mas ele respondeu. Depois ele fez um vídeo, ele trouxe mais alguns esclarecimentos, mas estava faltando a gente ouvir os pastores que saíram do maçonaria e que foram acusados pelo Anderson de coisas também terríveis. E aí eles publicaram um vídeo essa semana, nós tivemos acesso ao vídeo e também uma série de documentos que eles enviaram, de áudios e vídeos, que mostram os supostos erros cometidos pelo Anderson Silva na gestão do maçonaria, que é um rubo social, uma confraria também de homens, que já existe há mais de 7 anos e as pessoas insistem em confundir com maçonaria. A gente vai assistir agora um trecho dessas falas. São dois pastores, o pastor Johnny e o pastor Radamés. O pastor Radamés era o vice-presidente do maçonaria, portanto o 02 do Anderson Silva, e o Johnny era o 03, né? Faziam parte dessa cadeia ali, hierárquica do maçonaria, e a gente vai ouvindo na edição que fizeram uma parte da fala do Anderson com algumas acusações, e depois vem o Johnny e o Radamés com as suas explicações a respeito disso. O vídeo foi longuíssimo, então a gente cortou um pedaço bem curto para a gente poder comentar hoje no nosso boletim, porque tem outros assuntos ainda hoje, e a gente vai acompanhar agora algumas falas, e aí a gente deixa o restante desse registro, né, da fala desses pastores para a próxima semana. Combinado assim, gente? Vamos acompanhar, e aí me perdoem de coração pelo início da fala, que são falas muito delicadas do Anderson Silva, são falas dele, por isso que eu não cortei, porque você ouvir, né, e formar na sua cabeça o perfil do rapaz. E conceder prazer a ela. Ela gozou 10 vezes e teve 2 orgasmos. Se sentindo mal na crise do Bilal pequeno. Mas no final das contas, vocês estão gozando com o meu pau. Eu cansei. Vocês não vão gozar mais com o meu pau, não. Gozem com o próprio pau. O primeiro ponto, ou a primeira pauta dita, foi sobre a mudança do nome do Hub Social Maçonaria. Os projetos sociais, juridicamente, recebiam o nome de Hub Social Maçonaria e hoje Instituto Família Silva. Por alguns motivos. O primeiro é que eu cansei um pouco de caminhar com homens que gostam do conceito de masculinidade bíblica, mas não gostam do sacrifício de um homem bíblico. O segundo ponto é que parte desses homens abominam o fato da liderança feminina, tem medo de mulher forte, e não é uma questão para mim. Homens fortes andam com mulheres fortes. Isso é uma falácia e uma mentira. Enquanto gestores dos projetos no Hub Social Maçonaria, o que nós mais fizemos foi resguardar a vida das mulheres. Isso ele pode fazer porque é direito dele, ele é o presidente. E essa mudança, ela só foi provocada porque nós, os ex-diretores, os 18 diretores, não os 41 como foi divulgado, renunciaram. Porque não queria mais que o nome maçonaria fosse vinculado aos projetos sociais, com a prerrogativa de ser um nome que é contraditório à cultura. O Anderson já não queria vincular um dos projetos, que é a casa do John, é o projeto chefe, né, um dos maiores projetos que ele tem no Hub Social Maçonaria, ao nome polêmico que fazia com que os recursos fossem minguados na instituição. Então, este é o fato apresentado por ele, inclusive em reunião feita com toda a equipe da instituição. Para a gente dar andamento bom ao que a gente está fazendo aqui, temos que desvincular do nome maçonaria. Porque tem preconceito social, político, alguns recursos não entram por causa do nome. Então, se for, vai ser uma outra coisa à parte, outro CNPJ, aqui vai virar só a casa do John. Portanto, nós queremos fazer cair por terra essa falácia que ele disse de que os homens estavam fazendo frente às mulheres dentro ou fora da instituição.
Você vê, né? O pessoal está justificando aqui uma fala do Anderson. Ele diz que o pessoal queria saindo mudar o nome de maçonaria, que era maçonaria, para a família Silva, ou queria mudança, porque eram os caras que não queriam trabalhar com mulheres e etc. E joga aquelas frases de efeito bonita que ele costuma usar. Aí os caras vêm e provam que na verdade era ele. Foi ele quem quis essa mudança, né? Foi ele quem insistiu por essa mudança, porque é fato, né, irmão? Maçonaria gera muita polêmica e, segundo o próprio Anderson, você ouviu no áudio aqui agora, isso acabava atrapalhando, as pessoas não estavam doando por conta disso. E aí o Anderson é quem tem a iniciativa de alterar o nome. Em relação à renúncia dos diretores do Maçonaria. Mais da metade deles se pronunciaram e apresentaram aquela carta de renúncia lá. Então, falando sobre dívidas, óbvio que ela existe, sempre existiu. Eu estou convertido há 24 anos, tenho um ministério há mais de 15 anos. Como pastor, como ativista social, como pai de família, sempre existiu dívida e sempre vai existir. Para você ver tanto que estava imerso aos trabalhos que nunca existiu 41 diretores. Éramos 20 diretores. E desses 20 diretores, um foi expulso por causa de condutas morais e ficamos em 19 diretores. E desses 19, 18 renunciaram. E a renúncia, meus irmãos, não foi por causa apenas de dívidas. Não é uma dívida de 5 mil reais que nós estamos falando, de 10 mil reais, de 50 mil reais. Não é isso. As dívidas hoje somam quase 500 mil reais, R$500 mil. Gente, uma observação. Eu preciso fazer essas intervenções por conta do direito autoral. Preste atenção. Ele explica aqui que o Maçonaria tinha 20 diretores. Vocês viram. Dos 20, isso contando com o Anderson. Dos 20, um foi expulso porque de condutas morais que não seguiam a cartilha do Maçonaria. Ficaram 19, contando com o Anderson. Dos 19, 18 decidiram sair. Só ficou o Anderson. Peraí, 18 pessoas saíram, só ficou ele da diretoria. E ele é o certo, irmão? E ele não consegue admitir que tem algum problema com ele? Que tem algum problema na forma como ele está gerindo isso aí? Aí ele insiste em atacar o pessoal? Complicado, né? E por que houve essa renúncia? Porque fomos pedir uma prestação de contas. Porque o único que administra as contas, o único que tinha o poder para fazer o enter, como ele gosta de dizer, nas contas, nos boletos, era Anderson Silva. Então, dentro do grupo financeiro, ele era todos os dias atualizados. Foi por causa do modus operandi. E vocês já conhecem o modus operandi, porque qualquer um do Brasil que entrava em qualquer live e fosse contrário ao assunto que ele estava levando, recebia um bloco. Quem é de vocês que não recebeu um bloco do pastor Anderson? Quem é que vocês que não foi bloqueado quando colocou um assunto controverso ou contrapondo aquilo que ele estava falando? Eu já fui bloqueado por ele. Não sei se vocês aqui nos comentários já chegaram a ser bloqueados por ele, mas já passei por isso. Então, no conceito desses líderes, eles movimentavam dinheiro como eu, mas é uma falácia, nunca foi. Porque, por exemplo, quando o trem arrochar, imposto atrasado, folha de pagamento atrasado, de quem vai ser cobrado? Quem vai pagar? Por exemplo, eles estão cobrando eles. Se eles eram maçonaria, eles estão se cobrando? Não, eles estão me cobrando. Por quê? Quem vai pagar? Pronto, pô. Mais ou menos por aí. Entende? Olha a loucura do Anderson. Ele é o presidente do negócio, ele é o presidente do maçonaria. É óbvio que vai ser cobrado do presidente. Agora, para ser presidente de alguma coisa, a menos que você seja carreira solo, né, irmão? Mas se você faz parte de um grupo e você se coloca à disposição para liderar esse grupo, sobretudo o que tem a ver com dinheiro, é preciso que haja transparência. Então você tem 19 diretores ali, contando com ele, tem mais 18 homens, aí você coloca, você vai ver daqui a pouco que o Radamés, que é esse senhor da direita, que era o vice-presidente, no estatuto do maçonaria, ele era o tesoureiro. Ele era o tesoureiro e não podia ter acesso ao número das contas, ao que estava nas contas. Entenda? Não é dizer que os caras queriam dinheiro, não. Eles não tinham acesso a saber quanto é que tem naquela conta, quanto é que tem naquela... Não tinham acesso a isso. Não havia qualquer prestação de contas, ou não há
qualquer prestação de contas por parte do Anderson, e agora ele dá essa justificativa ridícula, né? Então, não diga que você sangrou só. Não diga que os recursos sempre saíram apenas de você. Porque, na verdade, quem sustenta e continua sustentando toda essa instituição são as ofertas que vêm do Brasil afora. Meus amados irmãos, vocês pensam que nós estamos jogando e imputando só ele que pagava? Não, não é que só ele que pagava, não era só ele que gerava os recursos, é porque só ele tem o acesso à conta. E estatutariamente, que hoje eu sou um ex-diretor e já mudou toda a diretoria, eu estava configurado como tesoureiro e nunca tive acesso à conta do Maçonaria. O que dizer, por exemplo, do cara da plataforma de Goiânia, que o senhor disse na sua entrevista ao programa Imparcial que já está tudo pago, já está tudo quitado. Estava atrasado mesmo. Já começou a tentar organizar? Que era 40 mil reais de débito, não é isso? Previdenciário. Não, eu vou tocar nesse assunto, tá vindo? Aí não contata ele desse ponto aí. Então, aí mandou o relatório, 200 mil. Ah, como é o negócio? Muita grana, macho. E tá tudo resolvido, então só tudo resolvido. O que só falta ser resolvido são aluguéis atrasados. E os 24 mil reais que ainda está em aberto esse boleto lá em Goiânia? O cara contando com essa grana para casar e no teu vácuo perguntando cadê o meu dinheiro? Qual foi a resposta que o senhor deu a ele? Nenhuma. Como sempre, né? O total desprezo, o seu silêncio, a sua ação desrespeitosa e desonrosa com quem você deve. Cara, complicado, irmão. Aí colocaram os prints, né, das conversas, o rapaz cobrando e sendo completamente ignorado pelo Anderson. Vamos ver. O que dizer do cara do taco de beisebol? 130 tacos de beisebol, que você disse que esses tacos foram confeccionados para gerar recurso para a instituição. Mas a pergunta que não quer calar: então você quer gerar recursos para a instituição lesando pessoas? Fala comigo, Johnny. Paz, pastor. E aí? Algum feedback aí do irmão? Fala comigo, pastor. E aí? Algum QAP do homem? Ele só ignora, né? Não responde ninguém, cara. O Anderson, as mensagens trocadas aí, o pessoal cobra e ele simplesmente... Homem de Deus. Ele tem meu contato, varão. Ele tem meu contato. Eu mando as mensagens, não responde. Manda mensagem no Instagram, não responde. Ele entra em live, ele me percebe, não responde. Varão, inconcebível, varão. Pelo amor de Deus, cara. Macho, que decepção, macho, ó. Eu tô de cara, irmão. Que decepção, macho. E assim, curiosamente, o projeto do Anderson e a proposta dele na internet tem a ver com ser macho, né? Tem a ver com ser macho. Ser macho é difícil, é uma palavra forte, irmão. Palavra curta. Este cara teve a sua moto, o seu veículo, o seu meio de transporte preso na madeireira, onde ele comprou os materiais para a confecção desses tacos de beisebol. Fala, macho. Pai Senhor, pastor, tudo bem? Pois é, pastor. Final do ano passado, eu fechei um negócio com o pastor Anderson. E sobre uns tacos, né? Os tacos estão prontos, 130 tacos de beisebol. Fiz um preço para ele aí, super, ultra, mega especial pela qualidade do trabalho. Porém, ele sumiu na neblina, não me responde mais mensagem, nem no Insta, nem no WhatsApp. E me gerou muitos problemas, porque eu comprei a madeira afiada. A moto do projeto social, ela tá empenhada lá na madeireira. Porque de tanto eu postergar pagamento pro cara, gerou uma complicação enorme. Então a gente só quer resolver. O pastor deu R$2.800 como parte da entrada do material. Normalmente eu peço adiantamento à vista. Enfim, tá faltando aí acho que 8 mil e alguma coisa. Porque você simplesmente desapareceu do mapa sob as cobranças que o cara estava te fazendo. E aí,
quem foram os caras acionados? O 02 e o 03 da situação. E quando nós fomos ao senhor, numa mensagem, num grupo em comum que nós tínhamos, para querer entender o que se passava e dizer que nós estávamos juntos com o senhor para sangrar junto dessas dívidas. Qual foi o seu comportamento? Foi um comportamento de homem honrado, né? Você simplesmente se reportou a nós como um menino, como um órfão, como um moleque. Essa é a palavra. Saiu do grupo sem dar qualquer satisfação. O que dizer daquele rapaz aqui de Brasília que empenhou 8 cheques para a construção dos móveis planejados do Hub Social Machonaria? Você disse na sua entrevista que procurem quem eu devo. A maneira que os caras estão tratando o assunto e tratando a mim, nesse momento de incoerência, não fala sobre mim. Fala mais sobre eles. Fala que nunca aprenderam, de fato, o que eu ensinei. Porque uma coisa é uma incoerência circunstancial, outra coisa é uma verdade absoluta. Então, por exemplo, caminham alguns comigo há 7 anos, desde a época que o projeto nasceu. Quando foi que eu atrasei conta? Me apresenta um calote. Ele deu um calote em 2020 a alguém. Me apresenta um calote. 2020, 2015, 2010, 2024. Me apresenta alguém que vai dizer, caloteiro mesmo, hein? Me deve tanto, me deve tanto. Nunca, velho. Nunca. Se a história é ilibada, não há uma vírgula para se falar da história, velho. Como que você pode pegar um ano, meio ano, de janeiro para junho de 2025, velho, e criar uma narrativa que nunca existiu em minha conduta, velho? Esses armários todos aí da Hub, né? Esses armários foi eu que fiz, né? Pelo menos 90% desses armários foi eu que fiz. Ele me deu 10 cheques de 8.400 alguma coisa. E esses cheques todos voltaram, começaram a voltar um por um. E eu tinha um crédito, né? Na madeireira. E infelizmente eu acabei perdendo esse crédito porque os cheques voltando. E o dono da madeireira me ligando desesperado. E foi terrível, foi terrível. Passei apertado, eu ligava pra ele, não respondia, mandava mensagem, não respondia. E eu desesperado. E até o dia em que ele me respondeu, né? Ele me respondeu da seguinte forma: você usou seu crédito porque você quis, eu não te pedi. Então ele foi extremamente arrogante, soberbo assim comigo. Você duvida que o Anderson tenha dito isso desse jeito que disse esse rapaz aí? Vendeu o fiado porque quis, irmão. Agora, espere aí. Você duvida que ele tenha feito isso? É bem o estilo dele, né? Cara, enfim, isso na minha opinião depõe muito sobre... Eu não quero atacar o caráter do Anderson aqui, eu tenho até muito cuidado em relação a isso, porque qualquer um, né, pode acabar passando por essa situação. Eu vejo mais como um problema de gestão, um problema grave. Até agora, de tudo que foi apresentado, a gente vai continuar por mais alguns poucos minutos aqui, de tudo que foi falado aqui. Deixa eu ler esse comentário aqui, ó. Zé, eu já fui primeiro tesoureiro de uma denominação e muitas das vezes dá nisso aí, caso Anderson Silva. Aí na história ele coloca na conta dos outros. Típico, né? Então, o problema do Anderson, se você ver tudo que foi apresentado pelo pessoal, e eu vou continuar na próxima semana, isso é uma história longa ainda, e tem muito documento, muito áudio, muita coisa pra gente ver, da parte do pessoal do Machonaria, porque o Anderson já contou a sua versão na brilhante entrevista, eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui, ao Marcos, do canal Imparcial. Eu não vejo, assim, efetivamente crime da parte do Anderson, eu não vi ainda crime, o que eu vejo é muita mentira, dívidas, promete pagar, não paga, um desleixo absurdo com quem trabalha com ele, o pessoal da equipe dele, por exemplo, 2, 3 meses sem receber. Tem um trecho que talvez não esteja aqui, a gente vai ver na próxima semana, que no final do ano o pessoal estava com salários atrasados, no plural, e aí viram o Radamés e o Johnny procuraram uma outra conta da instituição, que é essa, parece-me que eles tinham acesso a ela, ou alguém tinha acesso, não era a principal, que, salvo engano, no Mercado Pago. Essa é que é a gorda, né, que fica em posse só do Anderson. E o pessoal disse, gente, veja aí quanto é que tem na conta, e veja quanto é que dá para fazer pelo menos um rateio com os funcionários, para eles não passarem o Natal e o Réveillon em branco, porque já não tinham salário nem 13º. Ficaram dezembro sem receber. E aí, pelo print que foi compartilhado, R$340 deu para cada um. O Anderson nem quis saber de qualquer satisfação. Assim, satisfação, irmão. Ó, pessoal, tô devendo, vou pagar assim que entrar dinheiro. Não. Porque os prints são aos montes que o pessoal mandou e que colocou no vídeo.
dos funcionários. Pastor, quando é que vai ter? Pastor, tá atrasado. Pastor, isso. Pastor, é aquilo outro lá. Pastor. Entende? E ele simplesmente não responde, irmão. E quando responde, é como o rapaz acabou de falar aí. Vai ser apertado, vai ser muito apertado aí na época da Vivo, né, por conta dessas e muitas outras coisas, né. Eu sei que uma experiência terrível, sabe, devastadora assim na minha vida, mas enfim, eu superei, né, ele pagou depois, foi pagando cheques, pagando um a um, tal, mas demorou bastante, mas eu fiquei aí uns meses aí, pelo menos, aí uns 6 meses aí, passando apertado com esses cheques que voltavam todos os meses, né, desses móveis aí da Hub. Quando foi mesmo, Anderson, que esse cara fez os móveis lá pro Hub Social Machonaria? Outros cheques você passou para o pagamento desses móveis planejados? Todos os 8 cheques voltaram sem fundo. Então, amados irmãos, nós não estamos aqui para querer tomar machonaria, para ficar com machonaria. A autoridade é minha. E os caras estão chateados porque, se vai sair ou a gente não anda junto, tem que deixar com a gente. Não vou deixar. Nem o conceito da comunidade, que era pastoreado em comum, a marca é minha, o nome é meu, não é uma questão carnal. É uma questão de... Não, jamais, pô. Eu prego contra isso. Então, do tipo assim, ó, se eu sou um falso profeta e não sirvo mais para ser seu líder, siga seu caminho, com seu nome, com seu povo, com seu DNA. Eu vou ficar aqui com a minha família e com os meus, com o meu DNA, com a minha autoridade, com a minha história, com a minha representatividade, com os meus nomes. Machonaria é meu. Machonaria continua. Igreja em Movimento é minha, no conceito fundamental. Sim. E vamos continuar. Siga seu caminho. Se nós quiséssemos realmente o nome machonaria ou o projeto machonaria, a gente ia fazer uma carta de renúncia? Certamente não, né? Certamente não. Ó, o Fabiano colocou aqui. Ele deixa os funcionários... Vou aumentar aqui. Sem receber, Israel não vê crime. Nunca leu a CLT? Não, eu já li, mas não tem nada dizendo lá que é crime, irmão. Não pagar funcionário efetivamente não é crime, né? Você pode pagar multa, você comete infrações do trabalho, enfim, da justiça do trabalho, mas no Código Penal efetivamente não é crime. Cara, eu não estou aqui aliviando o Anderson, não. Eu só estou tendo cuidado para não cometer crime no meu falar. Eu não posso atribuir crime a alguém se eu não estou vendo que o cara está cometendo crime. Agora, eu não estou dizendo que ele é santo, não estou dizendo que ele é lindo, maravilhoso, que a barba dele é incrível, não. Estou dizendo que é completamente errado, desde o começo aqui, até do começo desse assunto, que eu venho falando já há muito tempo, né? Eu aponto diversos problemas na conduta do Anderson. Agora, eu não estou vendo efetivamente ainda crime. Eu vejo grosseria, eu vejo absurdos terríveis. Crime, dentro desse caso do machonaria, porque deixou dever 500 mil reais, eu não vejo como crime. Mas eu não estou dizendo que ele é fantástico. Pelo contrário, eu estou fazendo duras críticas a ele aqui. Mas, gente, eu não vou fazer o que todo mundo quer que eu faça, né? Não, eu vou conforme a minha própria consciência. E a minha consciência diz que eu não posso acusar o cara de ter cometido crime se eu não estou vendo que ele cometeu crime, né, irmão? Peraí, cara. Seria meio que controverso, vocês não há de concordar com a gente? Então, aqui, mais uma vez, é o modus operandi que nós estamos pontuando. Nós não estamos querendo assumir nada, porque agora também nós não fazemos mais parte de nada e não estamos aqui ressentidos. Nós queremos o resultado das nossas ofertas. Mas os 50 que sobrou naquela época, aí decama no banco, para os outros problemas. Então, se não tem problema, não é. Mas aqui, ó, tá devendo o salário. Ok, mas não vendemos nada. Então, se a gente não se envolver com problemas, o dinheiro vai entrar. Tá? Isso é outro problema, cara. Você viu o que ele falou aí? Se a gente não se envolver com o problema, o dinheiro não vai entrar. Eu não sei como é que o pessoal entendeu. Eu entendi que ele quis dizer o seguinte: se a gente não se envolver, ou se eu, no caso ele, não se envolver em polêmica, ele não fica conhecido, não dá aquela visibilidade e ele não recebe. Vamos ouvir mais um pouquinho? Então, se não tem problema, não é. Mas aqui, ó, tá devendo o salário. Ok, mas não vendemos nada. Então, se a gente não se envolver com problemas, o dinheiro vai entrar. Tá? Que aí eu também penso um grande problema, meu irmão. Mas você tem funcionários trabalhando para você na ONG e aí não pagamos o salário desse mês. Beleza, mas não entrou dinheiro, e aí como é que eu vou pagar? Não, cara, se você não tem condições de ter funcionário, você não tenha funcionário, né, irmão? Você tem 5 funcionários lá, chega o dia de pagar, não tem? Então, para tudo, porque eu não consigo ter funcionários. Eu só vou ter alguém trabalhando para mim quando eu efetivamente conseguir pagar. Mas o Anderson deixa claro aqui, né?
Não, a gente precisa arrumar problema. Tem que ter problema, porque só entra dinheiro quando tem problema. Ah, mas aqui, ó, tá devendo o salário. Ok, mas não vendemos nada. Então, se a gente não se envolver com problemas, o dinheiro não vai entrar. Tá? Então, assim, ó, é só bem querer, é só voltar para o fluxo de problemas, que talvez Deus volte para o fluxo de arrecadação. Se fazer pelo pobre faz Deus te dever, putz, cara, agora vamos pensar no aniversário desses meninos. Aí Deus deveu pra gente, velho. Teve mês aqui, velho, que entrou muita grana, mano. Que pegava o relatório do mês e disse, putz, velho, glória a Deus, né? Olha lá. Eu não conheço o nome de uma mãe, ó, atendida aqui. Gente, isso é muito grave, cara. Isso é muito grave. Parece bobagem, né? Repito, a irmã Sônia que está comentando aqui, não é crime, mas é um absurdo. Ele tem uma ONG, veja, ele tem uma ONG, um hub social, que atende famílias atípicas, de mães e pais que têm crianças autistas. Segundo ele, passa de 400 o número de famílias atendidas. O pastor Johnny desmente isso, diz que não é bem assim, esses números estão bem inflados. Mas independente disso, né? Ele diz nesse áudio que você acabou de ouvir, ele não sabe o nome de uma mãe que é atendida pelo projeto social dele, gente. Que entrou muita grana, mano. Que pegava o relatório do mês e disse, putz, velho, glória a Deus, né? Eu não conheço o nome de uma mãe, ó, atendida aqui. Entende o que é sintonia com o coração de Deus? Cara, como é que pode, irmão? Como é que pode, né? Você não conhecer uma mãe desse projeto social? Então, se você não conhece, até que ponto você está envolvido nesse projeto? Na parte só de brigar com o povo, gerar polêmica e receber as doações? Não tem um relacionamento? Não é possível, cara. Pelo amor de Deus, meu irmão. Não é possível. Não tem um relacionamento. É ele que está falando aqui. Não conhece o nome, não sabe o nome de uma mãe. Como que tu é o líder espiritual de um projeto que tu não conhece o povo que tu serve? Ou seja, se não tiver alguém passando por necessidade, ele não consegue gerar recursos para manter. Ele gera recursos em cima das pessoas, em cima das circunstâncias. E a gente percebeu que isso não é de caráter, isso não é louvável. Então, a partir dessas informações é que nós fomos nos posicionando. Exatamente isso aqui, viu, Daldson? Exatamente isso aqui. É desonestidade e falta de transparência. Por que o pessoal não pode saber quanto tem na conta? Por que não é o pessoal, não. São os diretores, é o tesoureiro do negócio, irmão. Não pode saber. Por que não pode saber? E ele fala, não tem que saber não, só quem tem que saber isso aí sou eu. Porque eles, vocês viram a palavra dele lá, né? Fizeram isso com, não vou nem repetir a frase que ele usou, porque não merece não. Vamos seguir. Ainda mais. Por que fomos e renunciamos? Porque não tinha mesa com os diretores. E não é mesa para discipulado, meus amigos. É mesa para sentar, para conversar. E isso nunca houve. Então, qual foi o primeiro ato dele? Ele não teve mesa, não quis mesa, tudo isso era para ter sido tratado no privado, ele não quis mesa. Porque antes da carta de renúncia vir a público, ele foi procurado, meus amados irmãos. E ele não quis dar mesa, ele não quis dar atenção. Você não precisa mais sentar à mesa conosco. Você só precisa falar para o Brasil e para o mundo a prestação de conta necessária. E quando ele fala que se fosse ele na situação, ele estaria na porta do pastor dele para dar apoio. Outra falácia, né? Porque vocês também vão ouvir o áudio que eu mandei para ele. Shalom, pastor Anderson, a graça e a paz do Senhor Jesus vos seja multiplicado. Seu, tá bom? Espero que tudo esteja bem. Pastor, acabo de pousar em Brasília, tá? Quero marcar uma reunião com o Senhor, sentar à mesa como
homens de aliança que ainda somos, que para mim essa aliança ainda não foi desfeita, não foi quebrada, e com Bíblia aberta, como sempre o Senhor nos ensinou. Vou estar agora entrando em contato com o pastor Johnny, para ele estar presente nessa mesa. Não achei justo da parte do Senhor a mensagem que o Senhor colocou aí. Eu não me enquadro nessas condições aí que o Senhor colocou, tá? Então, tomei a liberdade de vir a Brasília em honra a tudo aquilo que o Senhor me ensinou, em honra à voz que o Senhor tem sobre a minha vida e sobre a minha família, e quero sentar à mesa com o Senhor para que possamos tratar sobre esses assuntos aos quais, muito honrosamente... E a imagem é bem sugestiva, né? Oferte como homem. Como é que você oferta como homem, cara? Principalmente, como é que você oferta como homem, alguém que se diz homem, mas o dinheiro que recebe de oferta é só ele que pode gerir. Ninguém pode mexer nisso, né? Tem toda uma estrutura hierárquica dentro da instituição. Tem tesoureiro, tem secretário, primeiro e segundo tesoureiro, secretário, escambau, tudo que precisa ter, né? Para gerenciar aquilo ali. Para comprar, para pagar, para receber, para arrecadar, para fazer publicidade, o que for. Para contratar, para... Mas só quem faz é o Anderson. A parte do dinheiro é só o Anderson. A parte da sua oferta, que você está ofertando como homem, só quem faz é o Anderson. Será que é porque ele tem um sentimento de que tudo que entra é por causa dele, e sendo assim, é dele? Deve ser. Né? Ele já tem, né? Tanto é que ele fala isso diversas vezes nos últimos vídeos dele sobre esse assunto. Ah, esses caras estavam à minha sombra, quiseram ficar à minha sombra, e quando eu tirei a minha sombra, deu nisso aí. Quer dizer, os caras na cabeça do Anderson não existem sem ele. Não existem sem ele. Soberba, né, irmão? Isso é grave, mano. Isso é grave. Eu coloquei no grupo da Trindade das Tretas, tá bom? Então eu quero essa reunião com o Senhor, tá? Hoje ainda, se possível, que eu preciso retornar para São Paulo, tá? Então eu quero essa reunião com o Senhor, tá bom? E fico no aguardo do Senhor me receber. Pode ser aí na casa do Senhor, não tem problema nenhum, tá bom? Aqui tá um filho na fé, falando com o Senhor, honrando o legado que o Senhor construiu na vida dele. Amém? Então eu estou aqui aguardando o posicionamento do Senhor para que possamos sentar e conversarmos e alinharmos tudo isso que nós estamos construindo desde 2018. Tá bom? Um beijo no coração e fico no aguardo. Antes de tudo isso acontecer, nós tentamos tratar tudo isso de uma maneira como homens sérios de Deus que somos. Foi enviada uma mensagem da minha parte, da parte do pastor Johnny, ao pastor Anderson, com todo respeito e zelo, chamando ele para a mesa, para a conversa. Vocês vão ter acesso na íntegra, o print dessa mensagem. Eu vim de São Paulo para Brasília, logo após todo esse ocorrido, e o chamei para uma mesa. Falei, eu estou aqui em Brasília, vamos sentar, vamos conversar como homens maduros. E não fui recebido. Quando deu por volta das... Essa é uma pergunta muito importante, viu, Gilberto? Eu vou cortar aqui só essa fala do pastor Radamés, porque também é muito importante o que ele está falando, para fazer um comentário sobre isso, né? Volutizel, por que este grupo, que parece lúcido, deixou ele controlar todo o dinheiro? É porque ele é o presidente do negócio, né, irmão? Ele é o presidente, ele é o nome por trás ou na frente da marca maçonaria, e você vê até a forma respeitosa como o pastor Radamés fala sobre ele, ou se dirige a ele nesse áudio que a gente acabou de ouvir. Então havia até então, ou até há na verdade, um respeito pela figura do Anderson, pelos ideais que ele defende, né? Então essa ideia de maçonaria, muita gente leva na zombaria, até eu mesmo já brinquei bastante com isso aqui, mas é algo sério, né, irmão? Vão dizer que eu estou passando pano, mas não, é a legendário, maçonaria. O que está por trás disso, no sentido de que tem gente que está se aproveitando para ganhar dinheiro, é outra história. Mas eu acho completamente legítimo o que se prega nesses eventos, o que se prega nesse conceito do cara ser macho, do cara ser homem.
Salvo engano, são 40 códigos que tem o maçonaria. O Anderson estava descumprindo boa parte deles, né? Boa parte deles. E aí, por isso que os caras disseram, bom, vamos sair. Na nota até citaram lá. Então eu acredito que eles viviam nesse ambiente em que havia convergiam as ideias daquilo que eles acreditavam. E tudo isso convergia no próprio Anderson, né? Só que quando você começa a ver quem é a pessoa, irmão, eu só lamento que o pastor Radamés e o pastor Johnny precisaram de 7 anos para reconhecer essa figura do Anderson Silva, que eu venho falando sobre isso aqui há muito tempo. O ano passado eu coloquei uma entrevista aqui com uma senhora que trabalhou nesse grupo social, saiu sem receber também as suas contas, já não teve como receber, fizeram até uma mutreta lá para ela não receber, situação muito triste. Outros funcionários também que saíram lá. Então demorou muito tempo, mas não vou criticar por isso, né? Pelo contrário, está em tempo. Agora estão trazendo à tona que de repente os caras não queriam expor o que estava acontecendo lá e finalmente vieram a público. Lembre-se, não é o primeiro grupo que se decepciona com Anderson Silva. Lembre-se da Igreja Vivo por Ti. O Brasil, na minha opinião, pelo que eu acompanhei, passou a conhecer o Anderson como sendo o pastor da Igreja Vivo por Ti, que é a igreja que ele teria fundado. Olha como foi que terminou aquilo ali. Ele, né, saiu da igreja, deixou a igreja lá, ficou quase um ano sem frequentar a igreja dele mesmo, sem fazer publicação, qualquer nota, qualquer justificativa. Depois fez uma nota dizendo: não sou mais pastor da Igreja Vivo por Ti, não tenho mais, devido ao meu problema de saúde. Atribuiu ou culpou o autismo, né, pelo fato de que ele não tinha como liderar aquela igreja. Agora, a briga vai ser pela igreja, ou a nova igreja em movimento, que faz parte aí o Johnny e o pastor Radamés. Tá outra situação. Primeira coisa que o Anderson faz quando os pastores saem do maçonaria, pasmem os senhores e as senhoras, é mudar as senhas dos perfis no Instagram, coisa de moleque. Foi lá e mudou. Um cara que é macho, que tem a barba, não vai fazer isso, né, irmão? Aí os pastores tiveram que recomeçar os perfis nas redes sociais. Então é uma situação muito triste que está mostrando para o Brasil quem de fato é o Anderson Silva, quando a gente já vinha falando sobre isso aqui há muito tempo, gente. Muito tempo. Ah, mas eu fui Chico Gospel. Ah, você está perseguindo o profeta. Fazer o quê, né? Vamos voltar um pouquinho para ver essa parte. Já está terminando, só 10 segundos só. A parte final da fala do pastor Radamés, onde ele disse que ele foi de São Paulo a Brasília, na casa do Anderson, para sentar na mesa e conversar com ele. Olha o que aconteceu. Vamos sentar, vamos conversar como homens maduros. E não fui recebido. Quando deu por volta das 14h30 para 15 horas, eu liguei a ele. E ele não atendeu, ele derrubou a ligação. Então, tudo isso poderia ter sido evitado e tratado de uma maneira diferente do que está sendo por causa da sua covardia. Covardia. Talvez essa foi a palavra mais forte que o pastor Radamés usou, né? O pastor Johnny tem sido mais incisivo e o Radamés tem tentado ainda manter essa diplomacia em relação ao Anderson Silva, e a gente tem visto isso. Gente, não dá mais tempo da gente ver as outras matérias, temos mais uma matéria que a gente vai ler, mas não vai dar mais tempo, é um processo que tramita lá em Belém do Pará contra a Igreja do Evangelho Quadrangular. Não dá mais tempo, infelizmente, a gente volta na segunda-feira com esse assunto e com outros assuntos. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam desse posicionamento dos pastores do maçonaria que finalmente decidiram, né, falar, abrir o jogo e mostrar a verdade do Anderson Silva. Está mostrando, né? Semana que vem eu vou trazer mais um trecho ainda tão grave quanto.